Então, estamos aqui juntos novamente com o nosso direito tributário e nossa isolada. E agora eu quero abordar com vocês, ainda nesses aspectos introdutórios, eu quero abordar com vocês a natureza jurídica do tributo. Rafael, por que abordar isso? Porque isso também cai, gente, em provas, principalmente para quem faz aí carreira de procuradorias municipais, procuradorias estaduais, para quem realiza concurso da Receita Federal, analista ou mesmo auditor, e também, claro, tribunais em que cai um direito tributário, como o Tribunal Regional Federal. E o que consiste essa natureza jurídica do tributo? Gente, consiste na análise de duas teorias que durante muito tempo são aí aplicadas no direito tributário. Primeiro, percebam, se você estiver utilizando um ou outro doutrinador, talvez sofra sim variação aqui na ideia de qual teoria ser por ele adotada, tá? Então temos teorias aos montes, mas as que prevalecem seriam então duas delas. E de maneira específica, hoje, mais uma do que a outra, tá? Mas eu preciso então abordar essas duas teorias para que você entenda qual é a natureza jurídica do tributo. Como é que eu identifico o que seria realmente tributo? Qual é a natureza dele? Quando eu falo em natureza jurídica, é tentar entender qual é a ideia, qual é o espaço dele no ordenamento jurídico. Como é que eu entendo que aquilo ali é um tributo? Pois então, vamos perceber isso na tela. Olha aí, a natureza jurídica do tributo hoje consiste em verificar, gente, duas teorias muito famosas no direito tributário. A primeira é a chamada teoria da tripartição e a segunda é a chamada teoria da pentapartição. Percebam que ao lado da teoria da tripartição eu coloquei aí a denominação de CTN de 1966 e a pentapartição, Constituição Federal de 88. Simplesmente o raciocínio aqui é de que o CTN adota a teoria da tripartição. Como assim, Rafael? Para o Código Tributário Nacional, gente, só existiriam 3 espécies tributárias. Para o Código Tributário Nacional, e digo a vocês, isso aqui está estampado ó, no artigo 5º do CTN, artigo 5º do CTN, só existiriam 3 espécies tributárias. Para o Código, só existiriam impostos, só existiriam taxas e só existiriam contribuições de melhoria. Só existiriam impostos, taxas e contribuições de melhoria. O interessante é que o próprio CTN traz os fatos geradores de cada uma dessas espécies. A gente vai abordar isso. Artigo 16 do CTN, artigo 77 do CTN e o artigo 81 também do CTN. Então, cada uma foi disciplinada em um específico artigo, de modo que nenhuma se assemelha à outra. Todas elas são bem diferentes. Por exemplo, nós vamos falar que os impostos incidem sobre manifestações de riqueza. Nós vamos falar que as taxas incidem sobre a prestação de serviços públicos ou poder de polícia. Vamos ver que contribuições de melhoria incidem pela valorização de imóvel oriunda de obra pública. Então, nada se mistura, são totalmente diferentes. Se elas são totalmente diferentes, olha o que é que o CTN aborda. O CTN, gente, vem e diz então que essa natureza jurídica do tributo será definida apenas pelo fato gerador. Por quê? Porque esse fato gerador não se confunde com esse, que não se confunde com esse. Então, para o Código, a natureza jurídica do tributo será definida apenas pelo seu fato gerador. Apenas pelo fato gerador. Se praticou o fato gerador de manifestar riqueza, você vai ter que pagar impostos. Se o fato gerador for poder de polícia ou serviço público, taxas. Se o fato gerador for obra pública, que trouxe valorização nos imóveis, contribuição de melhoria. Ah, Rafael, então o que importa é fato gerador? É exatamente. Essa previsão você encontra no artigo 4º do CTN. O artigo 4º do Código, ele diz, a natureza jurídica do tributo será interpretada pelo fato gerador do tributo. Sendo irrelevantes, ele ainda continua sendo irrelevante, o que importa é fato gerador. Não interessa, não me importa. Aí ele traz inciso 1º e traz lá inciso 2º. Inciso 1º ele diz o nome, né, a denominação, ou demais formalidades. Denominação, formalidades. Também não importa o destino legal da arrecadação. Destino, vou colocar aqui abreviado, destino da arrecadação. Também não importa o destino da arrecadação. Então percebam, gente, percebam que a natureza jurídica do tributo será determinada pelo nome e formalidades, será determinada pelo fato gerador, sendo irrelevante nome e formalidades ou o destino legal da sua arrecadação. Então isso aqui será considerado irrelevante à luz do que disciplina o artigo 4º do Código Tributário Nacional. Aí você agora pode estar viajando a maionese aí sem entender nada. Olha aqui para mim, gente.
O Código quis, na verdade, o seguinte, determinar que o que é imposto sobre manifestação de riqueza. O que é taxa, taxa sobre serviço público, sobre poder de polícia. O que é contribuição de melhoria, é contribuição de melhoria. Não misture um com o outro, não faça iê. A gente vai aprender cada uma dessas espécies, mas por enquanto já fica atento a isso. A intenção do legislador em 66 foi evitar o alopramento por parte do poder público. Foi evitar, gente, que o poder público quisesse fazer iê com o contribuinte. Foi evitar que o poder público quisesse, de maneira dolosa, maldosamente, querer aumentar o seu poder de arrecadação e criar um aborto jurídico. Vamos aprender, e presta atenção a isso, que os impostos, o dinheiro dos impostos, ele não está previamente amarrado. O dinheiro dos impostos não está previamente vinculado. Se você paga IPVA, você não deve exigir ou não pode exigir que o dinheiro do IPVA vá ser utilizado na manutenção das vias do nosso país. Não. Talvez o dinheiro do IPVA venha a ser utilizado naquilo que o poder público bem entender. Como assim? Segurança pública, saneamento básico. Agora, quando eu falo em taxas, em tese o dinheiro deve ser utilizado naquele poder de polícia desempenhado. O dinheiro deve ser utilizado no serviço público prestado. Então são coisas diferentes. No meio jurídico, uma coisa é falar em impostos, outra coisa é falar em taxas, outra coisa é falar em contribuição de melhoria. Talvez um bom exemplo te ajude a compreender o que eu estou tentando aqui explicar. Vamos lá na tela? Olha, vou te dar um bom exemplo aqui para que você perceba o que é que eu estou tentando aqui abordar. Que exemplo seria esse? Olha, observa, gente, o seguinte. Suponham vocês, mas apenas suponham, tá? Agora aqui na cor verde. Suponham vocês que o município quer cobrar IPTU. Ele pode cobrar? Pode. Por quê? Porque o sujeito manifestou riqueza sendo proprietário de um imóvel em área urbana. Pode cobrar IPTU, a gente vai estudar isso já. Mas suponham que o prefeito daquele município proponha junto à Câmara dos Vereadores e crie uma TPTU. Como assim TPTU? Taxa pela propriedade territorial urbana. Percebam, gente, que nesse meu exemplo aqui, no exemplo proposto, a única coisa que vai diferenciar o IPTU da taxa é o nome. Um é um imposto e outro é uma taxa. Mas o fato gerador deles seria então idênticos, iguais. Ah, não, mas o prefeito diz que o dinheiro do TPTU é para ser utilizado em obras específicas. Em obras específicas. Sabemos que o dinheiro do imposto não está previamente amarrado, mas o IPTU ele amarrou o dinheiro do IPTU. É possível cobrar esse IPTU e é possível cobrar esse TPTU? Não. Por quê? Porque o fato gerador de ambos é o mesmo. Mesmo fato gerador. Mesmo fato gerador, ambos têm. Não importa se ele mudou o nome, não importa outras formalidades, não importa se ele deu destino à arrecadação, meu amigo. O fato gerador é o mesmo. E se aquele município resolve cobrar IPTU e TPTU, ele vai estar simplesmente realizando um bis in idem, cobrando duas vezes sobre o mesmo fato gerador. Rafael, o que danado é bis in idem? Não se preocupa, a gente vai ver isso mais à frente. Por enquanto, percebam que não pode querer mudar só o nome para cobrar o tributo. É a mesma coisa agora de o Estado vira para o contribuinte do IPVA e diz, ó, você vai ter que pagar o IPVA e vai ter que pagar agora uma taxa também pela propriedade do veículo automotor, a TPVA, sei lá. Não pode, gente, porque ele já cobra o IPVA. Então ele não pode, seria sacanagem querer realizar esse tipo de cobrança. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Porque tanto os impostos como as taxas estão elencadas na tripartição do CTN. E pela tripartição, a natureza jurídica do tributo é dada apenas pelo fato gerador, segundo o artigo 4º. Não importa se você mudou o nome para querer cobrar. Não importa se você deu destinação para um deles. Por quê? Porque o que interessa é o fato gerador. E o fato gerador aqui é o mesmo, desse modo não pode cobrar. Agora, vê que merda. Hoje, nós temos, então, a Constituição Federal consagrando a teoria da pentapartição. Penta, 5, como o próprio nome já nos ajuda, gente. Duas outras espécies foram incluídas. Quais seriam essas outras duas espécies? Eu estou falando dos empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios, que está estampado. E vamos estudar no artigo 148 da Constituição Federal, 148. E nós temos também as chamadas contribuições especiais. Contribuições especiais, que estariam então estampadas nos artigos 149 e o 149A
da Constituição. Vejam que eu estou mencionando aí Constituição, Constituição. Outras duas espécies foram acrescentadas. Então nós temos agora impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. O grande problema, crianças, é que quando eu falo agora em empréstimos compulsórios e quando eu falo em contribuições especiais, estando então na teoria da pentapartição, esse artigo 4º ele não mais se aplica. O artigo 4º do CTN não mais se aplica. Por quê, Rafael? Porque existem algumas contribuições especiais, por exemplo, e também é possível instituir empréstimos compulsórios, que tenham o mesmo fato gerador de outros tributos. Rafael, eu não estou entendendo absolutamente nada. Olha, deixa eu te mostrar isso com um exemplo. Vê. Hoje, no nosso ordenamento, nós temos, então, a existência de... vamos lá. Em roxo aqui, ó. Nós temos hoje no nosso ordenamento a possibilidade de uma pessoa jurídica pagar o imposto de renda pessoa jurídica. Imposto de renda pessoa jurídica, isso é previsão, né? A União pode instituir esse imposto de renda pessoa jurídica. Mas olha o que é que a União institui também. Contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. Olha o que é que a União institui também. A União também institui COFINS sobre o faturamento. Se a empresa faturar, paga COFINS. Se além de faturar tiver lucro, paga CSLL. Se auferiu renda, paga imposto de renda pessoa jurídica. Percebam, gente, que os fatos geradores desses três impostos, desses três tributos, o fato gerador deles é bem semelhante, se não igual. Opa! Se estivéssemos diante da tripartição, não seria possível. Sabe por quê? A única coisa que vai diferenciar um do outro é o seguinte: a única coisa que vai diferenciar um do outro é a denominação. Vejam que aqui eu falo em contribuição e aqui eu falo em um imposto e outra coisinha. Sabe que coisinha seria? O dinheiro, gente, da COFINS e da CSLL, vamos estudar, ele vai para a área social. O dinheiro já está amarrado, vai para a área social. De maneira mais precisa, vai para a previdência, assistência e saúde. A gente vai estudar tudo isso. Como é, Rafael? A única coisa que diferencia um do outro é o nome e seria também o destino da arrecadação. É exatamente aquilo que a tripartição disse que não podia ser usado para diferenciar. Agora, na pentapartição, pode. Olha outro exemplo aqui. Os estados cobram o ICMS sobre a operação de circulação de combustíveis. E a União cobra CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, sobre a circulação de combustíveis. Opa! Se um estado está cobrando e a União está cobrando, e isso aqui tem o mesmo fato gerador, estamos diante de um caso de bitributação, que a gente também vai estudar mais à frente. Não estamos. Sabe por que não estamos? Porque há uma coisinha que diferencia os dois. Primeiro, o nome. Um é uma contribuição, o outro é um imposto. E a outra situação é que o dinheiro da CID, a gente vai estudar, está lá no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição, que o dinheiro da CID já está todinho amarrado, está todinho destinado a várias situações peculiares que vamos estudar mais à frente. Então percebam que para a pentapartição, Rafael, sintetize aí, vou sintetizar agora. Para a pentapartição, a natureza jurídica não é tomada apenas pelo fato gerador, não. Para a pentapartição, só o fato gerador não resolve, porque se nós aplicássemos apenas o fato gerador, teríamos casos de bitributação, teríamos casos de bis in idem. Então, para conseguir aceitar no ordenamento empréstimos compulsórios, para conseguir aceitar no ordenamento contribuições especiais, meu amigo, somente se você mudar a amplitude da natureza jurídica do tributo. Aumentar como? Aumentar assim, ó. A natureza jurídica do tributo, agora, será definida pelo fato gerador. Mas, olha aí, eu estou acrescendo o quê? Nome. Acrescendo o quê? Formalidades. E acrescendo o destino da arrecadação. Então, exatamente aquilo que antes era proibido, agora será permitido para a aceitação da natureza jurídica do tributo. Rafael, então eu posso afirmar, sem medo de errar, que à luz da pentapartição, o artigo 4º do CTN não será aplicado. Isso, não será aplicado. O artigo 4º do CTN,
à luz da pentapartição não será aplicado, porque exatamente o que ele proibia, hoje é o que autoriza. Hoje, a Constituição Federal é o que ela autoriza para definir a natureza jurídica. Só fica ligado com uma coisinha. Que coisinha é essa? Saca aqui, ó. A tripartição do CTN, que diz que a natureza jurídica é só pelo fato gerador, não importa o nome, não importa formalidade, não importa destino da arrecadação. Essa tripartição, ela continua sendo aplicada entre as três espécies. Continua aplicada a tripartição? Sim. Continua aplicada a natureza jurídica só pelo fato gerador? Sim. Mas entre impostos, taxas e contribuições de melhoria. Agora, se eu pego essas três e incluo outras duas a elas, se eu incluo agora empréstimo compulsório e contribuições especiais, se eu pego uma dessas e boto em comparação com uma dessas, aí, meu amigo, não se aplica mais a tripartição, partimos para a pentapartição, de modo que o que vai interessar não é apenas o fato gerador. O que vai interessar é fato gerador, sim, juntamente com denominação, juntamente com formalidades, juntamente com destino legal do produto de sua arrecadação. Isso tem que ficar bem latente na cabeça de vocês. Então, assim, nós temos a ideia da natureza jurídica dos tributos. Entendi, Rafael. Então, tudo depende do contexto da minha prova. Isso. Se sua prova estiver dentro de três espécies, aplica a tripartição, natureza jurídica, artigo 4º CTN, somente o fato gerador. Não importa, não mude o nome para querer aumentar a arrecadação. Não diga que um dinheiro já vai ser destinado, não importa. Se é entre impostos, taxas e contribuições de melhoria, o que importa é fato gerador. Agora, se você está colocando no jogo empréstimo compulsório e contribuições especiais, aí, meu amigo, não vai ser só o fato gerador, não. O nome pode influenciar, a formalidade pode influenciar e o destino legal da sua arrecadação. Combinado assim? Percebam que, cheio de anotações aqui, eu vou preenchendo o quadro todo colorido. Percebam que estamos adotando hoje, à luz da nossa Constituição, 5 espécies tributárias. É a teoria da pentapartição. Já vimos que tributo é a principal receita de direito público que vai custear, vimos que o conceito de tributo é aquele do artigo 3º do CTN, vimos as finalidades, que ele não é utilizado só para arrecadar, mas também no elemento para intervir, na ideia da parascalidade, mas superados esses pontos introdutórios, nós precisamos agora estudar as espécies tributárias, porque é muito comum o aluno acreditar que tributo e imposto são sinônimos. Ah, não, é igual a mesma coisa. Não. É muito comum o aluno afirmar que nós temos muitos impostos no nosso país. Não, temos poucos. Acredite, poucos. Nós temos muitos tributos. Tributo, caceta, é o gênero. Não confunde mais. E aí, não confunde não, meu amigo. Tributo é gênero, gente. Tributo é gênero, do qual se divide em pentapartição, 5 espécies tributárias. Gênero, 5 espécies. Um gênero que tem 5 espécies tributárias. Eu estou falando dos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. 5 espécies tributárias e nós temos que estudar ponto a ponto, uma a uma. Tem um macetezinho para que você consiga então recordar aí, principalmente para quem vai fazer provas com nível não tão elevado assim, provas que é mais decoreba, tá? Como, por exemplo, prova para delegado e polícia, a matéria do direito tributário, ressalte, direito tributário, ela não é cobrada tão exaustivamente. Claro, se for direito penal e processo penal, meu amigo, o cara tem que ser o crânio aí, é nível elevadíssimo lá para a prova de delegado aí, mas prova de tributário em concurso de delegado não tende a cair com nível tão elevado não, é mesmo nível ali de tribunais, sem maiores dificuldades. Mas que bizuzinho seria esse? Vamos lá na tela? Então quer dizer, Rafael, que hoje nós temos a pentapartição. Isso. Olha aí, as espécies tributárias. Pentapartição. 5, então, seriam as espécies tributárias. Eu estou falando dos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Pentapartição, 5 espécies tributárias. Então quer dizer que tributo, que nós já estudamos, tributo é o gênero, isso. Aquele conceito lá do artigo 3º do CTN, ele é gênero. Tributo, então, se divide em impostos, se divide em taxas, se divide em contribuições de melhoria, em empréstimos compulsórios e nas contribuições especiais. Acaba com essa história de que tributo e imposto é a mesma coisa, não. Imposto é uma das espécies dos tributos. E aí você vai lembrar como na hora da prova. Isso também está no meu manual, tá, gente? Está no meu livro lá, o Descomplicando o Direito Tributário, pelo editor Armador, tá? Então nós vamos lembrar assim, ó. T de taxas e de impostos. M de contribuição de melhoria.
e de empréstimos compulsórios e especial de contribuições especiais. É você lembrar que tributo é um time especial, é o glorioso Clube Náutico Capibaribe aqui de Pernambuco. Não, Homero disse aqui, porra, bicho, o Náutico é foda, né? Dá não, gente, meu time, olha minha careguinha, dá não, o Náutico tá fudido, o Náutico tá fudido, gente. Eu torço lá, mas dá não. Rafael, eu não sei nem que time é esse aqui, diretor, que time é esse, Náutico? Nunca ouvi falar. Oxi, vai te lascar, rapaz, o Náutico é grande, rapaz, de Pernambuco, Clube Náutico Capibaribe, tá certo? Clube Náutico. Enfim, é um time especial, professor? É um time de doentinhos, é? Não, gente, não, é um time bom, um time especial. Vamos ver, o Romero tá rindo aqui. Ó, gente, cadê, Romero? Ó, vê bem, tributo é um time especial, taxas, impostos, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Percebo que no dispositivo eu trouxe em cada espécie, cada dispositivo legal. Vamos verificar ele e eu quero partir para algumas questões com vocês. Na tela. Então olha aí, gente. Time especial, taxas, artigo 77 do CTN e o 145, inciso 2 da nossa Constituição. Impostos, artigo 16 do CTN e o 145, inciso 1 da nossa Constituição. Contribuições de melhoria, artigo 81 do CTN e o 145, inciso 3 da nossa Constituição. Empréstimos compulsórios, artigo 15 do CTN e o 148 da Constituição. E as contribuições especiais, artigo 149 e o 149A, ambos da Constituição Federal. Nosso papel agora vai ser estudar espécie por espécie. Vamos começar com impostos, depois taxas, depois contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Vamos estudar todas as espécies tributárias. Entretanto, antes de partir, vamos então responder algumas questõezinhas. FGV 2007, Fiscal de Rendas da Cefaz do Rio de Janeiro. Olha o que é que o dispositivo está argumentando. O artigo 5º do Código Tributário Nacional determina que os tributos se dividem em... Gente, vê a sacanagem dessa perguntinha. Vem cá. O sujeito estuda o direito tributário, estuda as espécies tributárias, sabe que hoje em dia existe a pentapartição, é o que se aceita, são 5 espécies tributárias, mas aí vem uma prova como essa e que está pedindo letra seca de lei. Ele foi claro, ele não pediu quais são os tributos que existem no ordenamento, quais são as espécies tributárias. Ele não pediu o que é que se consagra hoje no ordenamento. Não. Ele pediu o que diz o artigo 5º do Código Tributário Nacional. Então ele foi direto, meu amigo. Ele não está querendo que você diga todas as espécies, não. Ele só quer saber o que está no artigo 5º do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é de 1966 e ele adota a teoria da mas não é tricolor não, viu, Homero? É tripartição. Ele usa a teoria da tripartição. Tripartição. Quais são então as espécies tributárias? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Não interessa, meu amigo, se as alternativas vão abordar contribuições especiais, não interessa se as alternativas vão incluir empréstimo compulsório. Não, ele só quer saber de 3. Foi o que disse o dispositivo. Na tela. Então, o artigo 5º do Código Tributário Nacional determina que os tributos se dividem em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Alternativa letra A, de amor. Aí vê que sacanagem, ele incluiu nas demais, ó, vê? Impostos, taxas, aí contribuições sociais. Essas sociais, gente, tem uma modalidade especiais, viu, que a gente vai ver. Tá errado. Impostos, taxas, contribuições sociais, de melhoria e empréstimo compulsório. Não, para pentapartição é que se aplica. Tripartição não. Impostos, taxas, sociais e empréstimo compulsório. Falso também, pentapartição. Impostos, contribuições sociais, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório. Também. Então a alternativa correta é a letra A, que é a ideia da tripartição, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Vamos então partir para a próxima questão. ESAF, técnico administrativo da Receita Federal. Gente, só ressaltando, tá? Hoje não existe mais técnico não, tá? Hoje lá na Receita nós temos o analista. Inclusive foi um pleito aí dos técnicos para conseguir isso, bem como também, né, houve um aumento bacana aí no salário aí dos analistas, né? Então hoje é um concurso bacana. Olha aqui para mim, gente. Muito se especula, né, que ainda nesse ano de 2016, ou que sair no segundo semestre de 2017, a gente se especula que possa cair
abrir aí o concurso de analista e auditor da Receita, né? Então fala-se muito entre 2016 e 2017 aí, abrir esse concurso da Receita, com mais de 200 cargos aí para auditor, mais de 800 aí para analista, e acreditem, tá? Chamam pra caramba. Tive uma aluna aí no último concurso de analista da Receita que ela passou, se eu não me engano, eram 650 vagas. E ela passou em 1.100. E como eles aprovavam até o dobro de vagas para ficar no cadastro de reserva, ela foi chamada depois de um ano, acredito, um ano e pouco. Um analista desse, gente, já começa ganhando 9 mil, 9.500, 10 mil reais, se conseguir a gratificação aumenta mais, então é um bom cargo aí, a gente não pode negar isso aí, tá bem? Então quem está aí estudando para direito tributário, um cargo como o ex-técnico, que hoje é analista, é excelente para vocês. Então você já está partindo na frente, ainda que em 2016, realizando o estudo de uma isolada como essa aí, que já vai te deixar preparado também para esse tipo de concurso. Combinado? Na tela? Então olha aí. Técnico do Administrativo da Receita Federal, que hoje é um analista, diz assim: a determinação da natureza jurídica específica do tributo, de acordo com o Código Tributário Nacional, decorre especificamente... Gente, vê a sacanagem, olha aqui para mim. Ele perguntou sobre a natureza jurídica. Rafael, como é que a gente entende mesmo a natureza jurídica? É você identificar o que é que diferencia uma espécie de outra. Vejam, hoje, pela pentapartição, nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Pela pentapartição, nós temos, então, o acréscimo de empréstimos compulsórios e contribuições especiais. 5 espécies. Aí eu argumentei com vocês há bem pouco tempo o seguinte. Eu disse, olha, se estivermos olhando apenas para a tripartição, apenas para o Código Tributário Nacional de 66, apenas para aquelas espécies, nós temos impostos, taxas e contribuições de melhoria. O que é que vai diferenciar uma da outra? A única coisa que diferencia o imposto de uma taxa, de uma contribuição de melhoria, é o fato gerador. Não importa o nome que se dê, não importa formalidades, não importa o destino da arrecadação. O que vai diferenciar uma espécie de outra, fato gerador apenas. Agora, quando eu acresço as outras duas espécies tributárias, ou seja, empréstimos compulsórios, contribuições especiais, aí, meu amigo, aí você vai ter que entender que a natureza jurídica vai ser definida pelo fato gerador, sim, mas também por aquilo que a tripartição não aceita. Na pentapartição também tem que se aceitar nome, formalidades e o destino da arrecadação. Mas a questão também foi clara. Ela quer de acordo com o quê? De acordo com o Código Tributário Nacional, de acordo com a tripartição. Então, pela tripartição, o que interessa é fato gerador. Não importa o nome, não importa formalidades, não importa o destino legal da arrecadação. Vamos para ela na tela? Então, olha aí. De novo, a determinação da natureza jurídica específica do tributo, de acordo com o Código, olha aí, ele blindou a questão, de acordo com o Código Tributário Nacional, decorre especificamente, letra A, do fato gerador da respectiva obrigação. Perfeito. Letra A de novo de amor. O que importa é o fato gerador. Para a tripartição, o que importa é o fato gerador. Não importa nome, formalidade ou o destino da arrecadação. Nada disso aqui importa. O que importa é o fato gerador. Aí diz, letra B, o que importaria a destinação legal do produto da arrecadação? Não. Para a tripartição isso não importa. O que importa é a denominação? Também não. O que importa é a fixação do agente arrecadador. Viajou na maionese aí, né? Nada a ver com nada. As peculiaridades sujeitativo e passivo da obrigação também. Isso aí não influencia a natureza, a ideia de quem é sujeitativo ou de quem é sujeito passivo. Isso aí não desnatura a natureza jurídica do tributo, não. Então, a alternativa correta, a letra A, por expressa redação, expressa literalidade do artigo 4º, exatamente do que ele pede, artigo 4º do CTN, do Código Tributário Nacional. Ok? Vamos lá. CESP 2005, juiz federal substituto do TRF da 5ª Região. Gente, essa questãozinha eu coloquei ela no material porque ela é bem didática, tá? Por quê? Olha aqui pra mim. Ah, não, é prova pra juiz, eu vou conseguir fazer, não. Gente, não é bem assim não, gente. Não é bem assim não. Existe sim ali, na ideia de uma prova de juiz, muitas questões que você consegue desenvolver e consegue acertá-la tendo um conhecimento intermediário do direito tributário. Então, concursos como esse aqui, como de procurador também, podem te ajudar por demais. Ok? Então vamos ver a questão que ela é bem didática na tela? Então vamos lá. CESP 2005, juiz federal substituto, Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Consoante o Código Tributário Nacional, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la tanto a denominação e demais características formais adotadas pela lei, quanto a destinação legal do produto de sua arrecadação. Para aqui, ó, para aqui. O que ele está falando até aqui
vai ser definida por quem? Pelo fato gerador. E ele diz, ó, é irrelevante, não importa para mim. Não importa o quê? A denominação, o nome, não importa formalidades e não importa também o destino da sua arrecadação. Nada disso me interessa à luz do Código Tributário Nacional, tripartição. Mas aí ele continua, vê. Todavia, com o advento da Constituição Federal de 88, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais, leia-se, contribuições especiais, né? Então ele acrescentou, ó, empréstimo compulsório e contribuições especiais, né? Contribuições sociais, assumiram o status de espécies tributárias. Aí ele diz, algumas dessas ações, todavia, têm fato gerador idêntico, olha aí, o fato gerador idêntico ao dos impostos, o que torna inaplicável a citada regra do CTN. Torna inaplicável a regrinha do CTN, gente, que limita apenas ao fato gerador. Então, torna inaplicável. Olha aqui. Torna inaplicável a regrinha do CTN. Por quê? Para definir a natureza jurídica do tributo, será interessante o fato gerador, sim, mas também nome, formalidades, destino legal de sua arrecadação. Tudo isso influencia para a pentapartição. E para a gente fechar aqui, estava dando uma filadinha aqui, para a gente fechar as últimas duas questõezinhas, SERPRO, 2010 e outro de 2008, mesma banca, a CESP, diz assim, a destinação legal do produto da arrecadação de determinado tributo, a destinação legal do produto da arrecadação de determinado tributo é imprescindível para qualificar sua natureza jurídica. Não, não é imprescindível não. Por quê? Porque pela tripartição ela pouco importa. Então, questãozinha aqui maliciosa, né? Porque a questãozinha não falou em CTN e ela também não falou em Constituição. Mas do jeito que ela foi redigida, ela quer dizer que é imprescindível. E nós sabemos que não é imprescindível, porque para impostos, para taxas e para contribuições de melhoria, não é imprescindível não. Porque para essas basta o fato gerador. Aí vem lá, agora, a mesma questão em 2008, né? A definição de tributo depende da destinação legal do produto da arrecadação. Gente, a definição de tributo, a gente já viu, está no artigo 3º do CTN. E o que é que ela diz? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Nada ele falou sobre destino do produto, não. Isso aqui não influencia, não, na definição de tributo, não. Até porque alguns já vão estar com a destinação amarrada e outros não. Então, a alternativa também falsa. Falsa essa e falsa essa outra também. Olha aqui para mim, meus queridos. Então, a gente vai fechando aqui esse nosso bloco, essa nossa aula. E eu te aguardo. Então, a partir da próxima aula, nós veremos todas as espécies tributárias. E, claro, vamos começar com o estudo dos impostos. Eu te aguardo. Até lá.